Boa noite, irmãos. Nós louvamos o Senhor porque, mais uma vez, Ele nos reúne aqui. E nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um tema: vida cristã, graça, gratidão e responsabilidade. Mas, antes de começarmos, eu convido os irmãos a juntos irmos diante do Senhor em oração, que o Senhor nos conduza nesse momento. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos nesse local, porque nós nos reunimos aqui em nome do Senhor, e nós cremos na presença gloriosa do Senhor em nosso meio e em nossas vidas, Senhor. Há muitas evidências da Tua presença, Senhor, e nós Te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, conduzir a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Nós desejamos e necessitamos desse alimento celestial, que é a Tua palavra. Palavra que nos traz direção, palavra que nos traz consolo, palavra que revigora as nossas forças, palavra que nos coloca para caminharmos, para prosseguirmos. Conduz-nos, Senhor, mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como cristãos, nós somos resultados da soberania de Deus. Como cristãos, nós somos resultados do amor e da graça de Deus. Porque Deus, em sua soberania, Ele decidiu se derramar em amor para nós e nos resgatar. Ainda antes que o homem fosse criado, o Senhor, em seu desejo, em sua intenção, em seu propósito, manifestou o seu grande amor. De forma soberana, de forma grandiosa, Deus manifestou a sua graça. Então nós estamos aqui e nos reunimos em nome do Senhor, porque este Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso, e a nossa vida cristã é pautada no nome do Senhor, é pelo Senhor e para o Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 16 e no versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Quando nós olhamos essa palavra e nós entendemos o contexto dela, porque aqui o Senhor já tinha tirado o povo do Egito, com mão forte, debaixo de muitas maravilhas, de muitos sinais, muitos milagres, o Senhor havia tirado o povo do Egito. De uma forma extraordinária, profética e espantosa, o Senhor tirou aquele povo do Egito. E agora o povo se esquece da escravidão que um dia eles estavam debaixo. Eles se esquecem que um dia eles estavam no Egito oprimido pela mão de Faraó, porque eles eram escravos no Egito. E agora eles, libertos, diante do Senhor, vendo a mão forte do Senhor, deixando o rastro de testemunho dos milagres do Senhor, eles dizem: quando estávamos assentados junto às panelas de carne. Então eles se lembram, ou eles fazem memória de alguma experiência que eles tiveram lá no Egito. Mas se esqueceram que na realidade lá no Egito eles viviam debaixo de humilhação, de opressão, era que eles viviam lá. Mas agora eles se esqueceram e começaram a clamar a Deus. E começaram a murmurar contra Deus.
Porque aqui em Êxodo diz que a murmuração ela é contra Deus. Ela é uma manifestação do povo contra o próprio Deus. Mais adiante um pouquinho, aí no capítulo 16 e no versículo 4, nós lemos assim: então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Então o Senhor tinha resgatado aquele povo do Egito, trazido, estavam no deserto, estavam sobre o milagre do Senhor, a mão do Senhor. Então o povo murmurou contra o Senhor, e Deus decidiu manifestar mais ainda o seu amor e a sua graça para com aquele povo. Mas agora essa bênção do Senhor ia ser por provação sobre o povo, porque na última parte desse versículo nós lemos: para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Para que eu veja se eles realmente têm colocado o seu coração na minha lei, na minha vontade. O Senhor havia prometido o pão para eles. O povo estava no deserto, não trabalhavam, cuidavam das coisas cotidianas. Agora o Senhor prometeu esse pão, todo dia tinha pão, tinha carne todo dia. O Senhor disse que era para eles colherem durante os 6 dias da semana. Durante 6 dias vocês colham, durante os 6 dias esse é o vosso trabalho, colher. No 7º dia vocês não vão colher. Então, no 6º dia vocês vão colher porção dobrada, para que no 7º dia vocês tenham tempo para me adorar, tempo para mim. Mas o povo fez tudo errado. O povo não entenderam, mas o coração ainda estava fora dos princípios do Senhor, porque alguns colhiam mais do que deveriam colher, ou seja, trabalhavam mais do que deveriam trabalhar, nos dias que o Senhor tinha dito para eles trabalhar uma porção, ou colher uma porção. No dia que era para eles não colher, eles saíam procurando colher. O dia que era para adorar o Senhor, eles procuravam o serviço, ou seja, procuravam colher daquele pão, sendo que o Senhor havia dito que no 6º dia eles deveriam colher porção dobrada, ou 2 porções, para que no 7º dia eles tivessem tempo, não precisasse de colher ou trabalhar, mas que tivessem tempo para adorar o Senhor. Isso não é muito diferente de nós, porque de um lado nós trabalhamos além do que deveríamos, ou nos dedicamos além do que deveríamos, colocando assim o nosso coração numa posição de incredulidade. Porque nos primeiros dias, aqueles que colhiam mais do que deveriam colher, ou pegavam mais do que deveriam pegar, é porque não acreditavam que no outro dia teriam novamente. Não acreditavam que o Senhor iria continuar suprindo as necessidades deles. Então eles pegavam mais do que deveriam pegar. Outros, já no sábado ou no 7º dia, saíam para colher ou para pegar daquele pão, sendo que o Senhor tinha dito que não haveria aquele pão no 7º dia. Então o povo, eles não tinham assimilado, não tinham entendido, ou realmente era pura incredulidade em seus corações rebeldes. E a desobediência chegou a cheirar mal diante do povo e diante de Deus. Porque ainda nesse mesmo capítulo, me acompanhem, no versículo 20, nós vemos assim: e eles, Êxodo 16, versículo 20, e eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal.
por isso indignou-se Moisés contra eles. Percebe? O povo não deu ouvido, e aquilo que era bênção, aquilo que era providência de Deus, agora por causa da desobediência, cheirava mal. Tinha criado bichos, porque o povo era desobediente. Deus, na sua infinita graça, estava suprindo o povo. Aquele povo no deserto não se preocupava nem com os seus sapatos, não se preocupava nem com as suas roupas. O Senhor zelava daquele povo em todas as coisas, cuidava da climatização do tempo, cuidava do alimento, da carne, mas ainda assim o povo não dava ouvidos, não ouviam aquilo que era dito para eles. E a sua desobediência cheirava mal diante deles mesmos, diante de Moisés e diante de Deus. Quando nós vamos para Números, eu peço aos irmãos que me acompanhem, Números no capítulo 11 e no versículo 6, diz assim: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. Avance mais um pouco para o capítulo 21 e versículo 5. E queixou-se de Deus e de Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enojados desse pão miserável. Até agride os nossos ouvidos a rebeldia do povo, né? Quando nós lemos essas linhas, nós ficamos assustados com essa manifestação do povo. Porque em um momento eles estavam chorando, clamando a Deus porque se sentiam oprimidos debaixo da mão de Faraó, porque estava no Egito, não tinham tempo de cultuar o Senhor, não tinham tempo nem para a sua família, porque estavam oprimidos, escravizados, debaixo do jugo do Egito, do jugo de Faraó. Agora eles estão no deserto, debaixo das providências de Deus, debaixo do milagre de Deus que se renovava a cada manhã. O pão do céu, à tarde, havia carne para aquele povo, e eles falavam que estavam enojados daquele pão miserável. Às vezes, nós perdemos também a percepção, o olhar sobre aquilo que Deus já fez por nós. Nós perdemos a visão sobre aquilo que Deus está fazendo por nós e murmuramos contra o Senhor. Não apreciamos a maravilhosa e grandiosa salvação de Deus nas nossas vidas e nos queixamos contra Deus sobre as nossas condições que muitas vezes nós mesmos cavamos e achamos e reclamamos diante do Senhor. Nós ficamos assustados quando lemos essas palavras de um povo que se diz enojado. Irmãos, é difícil para nós, ainda que com a mente fértil, imaginativa, imaginarmos aquele povo levantando todo dia de manhã, quando abria a porta, o chão estava branco com aquele maná. Quando chegava à tarde, tinha as codornizes, carne para eles. Eles não sofriam com sol, não sofriam com baixa temperatura. Estava ali a presença gloriosa de Deus na nuvem com aquele povo, mas o povo já estava enjoado das bênçãos de Deus, a ponto de dizerem que estavam enojados. Na escassez, ou seja, na privação, nós tendemos a nos esquecermos da graça de Deus. Porque aquele povo estava sendo provado ou adornado no deserto para um propósito ainda maior. Mas debaixo desse trabalhar do Senhor,
eles se esqueceram da graça e da mão poderosa de Deus. Mesmo vendo a nuvem, mesmo vendo o milagre diante dos seus olhos todos os dias, eles murmuravam contra o Senhor. Aí nós realmente reconhecemos que o nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus é muito paciente conosco. O nosso Deus é muito gracioso conosco, irmãos. Porque nós olhamos para esse povo e ficamos chocados com a reação deles. Mas não sondamos os nossos corações, os nossos comportamentos que assemelham a esses comportamentos. Porque agora temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós temos uma visão ainda maior. E temos uma revelação ainda maior, porque agora nós temos o testemunho da presença de Deus dentro de nós, pelo Espírito de Deus. E ainda assim, às vezes, nós murmuramos pelas situações que acontecem na nossa vida e nos esquecemos da graça de Deus, que todo dia, que a cada manhã tem se renovado nas nossas vidas. Então, esse povo estava sendo trabalhado pela mão forte do Senhor. Nessas primeiras referências, nesses primeiros textos que nós lemos, nós vemos o povo sendo provado na escassez, ou seja, na privação de algumas coisas, e o povo sendo reprovado porque eles murmuravam contra Deus. Mas quando nós vamos para Números, ainda em Números, no capítulo 25, e no versículo 1, nós já começamos a observar um outro aspecto na vida do povo de Israel. Porque, por um lado, eles murmuravam na escassez ou na privação. Agora, no capítulo 25 e no versículo 1, nós já vemos uma manifestação diferente, porque o povo já havia caminhado muito, já havia vencido batalhas. Nos lugares onde os israelitas chegavam, os povos temiam eles, os povos tinham medo daquele povo, porque era um povo muito numeroso, e além disso eles tinham sobre eles a história do testemunho de Deus, ou seja, o que Deus tinha feito através do povo de Israel e na vida dos israelitas, porque era notório, conhecido de todos os povos, que Deus havia julgado a maior nação da terra para tirar o seu povo da escravidão. Então, quando aquele povo ia andando e passando entre as nações, os povos já sabiam de antemão o testemunho daquele povo, dos israelitas. Quando eles chegavam, eles já sabiam, lá vem os hebreus, que tem um Deus que humilhou o povo mais poderoso dessa terra. E Moabe temeu e teve que tomar algumas providências segundo o seu conhecimento. Mas aqui nesse versículo, no capítulo 25 e no versículo 1, que diz: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O Senhor tirou aquele povo do Egito, o povo foi trabalhado nas privações, agora aquele povo tinha alimento, tinha água, tinha carne, um exército forte, uma liderança forte, um respeito entre as nações, entre os povos, o povo que já estava numa condição muito confortável, aqui já estava chegando perto de Jericó, a promessa de Deus sobre a vida deles, a convicção que Deus estava fazendo tudo e no controle de tudo, só que eles queriam mais, porque agora eles estavam aquietados na prosperidade, agora eles estavam folgados na abundância, agora eles já estavam sendo seduzidos pelas aparências do mundo, porque agora
não bastava mais os milagres, a mão poderosa de Deus, a graça de Deus. Eles queriam aquilo que estava acontecendo, ou aquilo que os de fora tinham. Então, eles passaram a desejar as mulheres moabitas. Em Moabe havia os cultos aos deuses, os cultos sensuais aos deuses. Então, aquelas prostituições eram cultos aos outros deuses. Como não havia uma forma de vencer os israelitas por batalha, não tinha como vencer aquele povo, porque era numeroso, era poderoso. Então agora a estratégia do adversário mudou. Agora a forma que o inimigo começou a trabalhar, fazendo frente àquele povo, mudou. Já não se opunha mais ao povo em força, em exército, mas sim em sedução, mas sim em aparências. Agora o problema de Israel não era os exércitos dos povos. O problema de Israel não era a fome. O problema de Israel não era a falta, a escassez. Mas o problema do povo de Israel era a sutil tentação em forma de aliança com os povos da terra. Porque agora eles procuravam fazer aliança com os outros povos. E nessas alianças, eles começavam a absorver das culturas locais. E quando eles se aproximavam, e quanto mais se aproximavam, eles passavam a desejar as formas que as outras pessoas viviam. Passavam a desejar a prosperidade dos outros povos. Agora, Israel, que era próspera, desejava o que as nações tinham e faziam. Por isso eles se prostituíram. E quando eles foram se prostituir, de início eles não pensaram nas consequências, pensaram diretamente no prazer momentâneo, mas foram induzidos à adoração a outros deuses. Às vezes, irmãos, nós somos conduzidos a pensar no prazer momentâneo, e nos esquecemos que isso pode nos levar à adoração de outras coisas, menos Deus. De outras formas, menos Deus. Ali havia um povo próspero agora. Eram conhecidos por escravos. Agora era conhecido por um grande povo, por um forte exército. Um povo que tinha um Deus que vencia todos os deuses, que nem os deuses do Egito pôde fazer frente ao Deus desse povo. E ninguém ousava a fazer frente contra os israelitas. E todos os que ousavam eram vencidos. Mas agora havia sedução, porque o povo estava próspero. Abra comigo, ainda em Números, no capítulo 25 e no versículo 18. Porque eles vos afligiram a vós com seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos Moabitas, dos Midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga na casa de Peor. Um povo que estava debaixo de tamanho milagre da parte de Deus, também carregava sobre os seus ombros a responsabilidade do testemunho do Senhor. E quando eles erravam diante do Senhor, o Senhor os corrigia da mesma forma com mão poderosa, com mão forte. E sobre essa situação, dessa prostituição do povo, o Senhor mandou serpentes, e o povo se arrependia, muitos se arrependiam, melancolicamente, emotivos, se diziam arrependidos. Mas nesse versículo, nós vemos claramente que o povo estava sendo afligido por enganos, porque agora não era força, porque agora não era questão de exércitos, mas agora era questão do engano, da autoconfiança, do egoísmo, o engano das paixões.
e o povo tinha caído. Israel não podia ser vencido pelas guerras, mas ela estava sendo afligida, estava sendo oposta pela sedução. Por um lado, e no início, nas restrições, eles murmuravam contra Deus. Na bonança, eles desejavam aquilo que o mundo tinha, aquilo que os povos tinham. E dessa forma, eles não honravam o Senhor. Dessa forma, não considerava o testemunho do Senhor, a responsabilidade com o testemunho do Senhor. Meus irmãos, uma grande dificuldade do povo de Deus não é os problemas ou a escassez, porque é muito comum, quando passamos por dificuldades financeiras ou de saúde, é muito comum e automático corrermos para os pés do Senhor. Mas nós temos uma grande dificuldade em lidarmos com a bonança, com a fartura, com a prosperidade, porque logo nós nos esquecemos da graça de Deus e nos distanciamos do compromisso, do testemunho do Senhor. Tão rápido nós nos distanciamos do Senhor, tão rápido nós tiramos os nossos olhos do nosso meio e começamos a colocar os nossos objetivos nas medidas do mundo, nas formas culturais que o mundo se deleita, nas práticas do mundo. E quando nós observamos desta forma, nós não somos muito diferentes dos israelitas, não. Clamamos a misericórdia de Deus, o Senhor nos salva, o Senhor nos resgata, o Senhor manifesta a sua bênção todos os dias sobre as nossas vidas, mas tão rápido nós nos esquecemos da graça de Deus, porque estamos com a vida farturenta, com a vida próspera, e nos distanciamos do Senhor em nossos compromissos, em nossa fidelidade, em nosso serviço ao Senhor, em nosso serviço à igreja, aos irmãos, nos distanciamos do Senhor. E tão logo passamos a desejar as medidas do mundo, a cultura do mundo, e nos esquecemos dos princípios, ou seja, da lei do Senhor. Porque o Senhor prova o nosso coração, assim como nós lemos, quando o Senhor disse que ia mandar o maná, e iria provar o coração daquele povo, para saber se o coração daquele povo estava nas leis do Senhor, ou se iria se distanciar das leis do Senhor, ou se iria se apartar das leis do Senhor. Vamos abrir em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 4. Versículo 4 diz assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Versículo 5. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Eu quero chamar a atenção dos irmãos no versículo 5, a última parte do versículo, quando diz: Como o tem todas as nações. Você percebe na onde que está os olhos do povo? Está nas nações, está nas formas de governo, de administrar, na forma cultural dos outros povos. Não está na forma ou nos princípios que o Senhor havia colocado sobre eles. Quando nós olhamos aqui na última parte do versículo 7, quando o Senhor diz: para eu não reinar sobre eles, o Senhor sonda os corações.
O Senhor conhece o desejo dos corações. Então o Senhor sabia que, na realidade, aquele povo queria um padrão dos outros povos. Queria uma outra forma de governo, e não a forma de governo do próprio Deus, porque era o próprio Deus que sempre estava lidando com eles. Quando analisamos essas palavras, o Senhor está dizendo que Ele estava reinando sobre o povo, mas o povo não queria mais. O povo não desejava mais. Mas por que não desejavam mais? Porque os olhos daquele povo estavam nas nações. Os olhos daquele povo, dos israelitas, estavam nas outras culturas, nas outras formas de viver, e não nos princípios estabelecidos em meio ao povo de Deus, e não nos princípios delegado e confiado àquele povo. Os olhos deles estavam fora do arraial. Quando nós voltamos do trajeto, o Senhor tira o povo do Egito. Nas privações, o povo murmura contra Deus. Na bonança, o povo começa a desejar o que os outros povos têm. Quando eles são estabelecidos em sua promessa, em sua terra, eles desejam outra forma de reinado, de administrar, de cuidado, porque os olhos daquele povo estavam fora. Meus irmãos, como eu disse, nós temos uma grande dificuldade em lidarmos diante do Senhor com as bênçãos do Senhor. Nós temos uma grande dificuldade em administrarmos as bênçãos de Deus, delegadas e confiadas a nós. Pela graça do Senhor nós fomos salvos. Não temos méritos nenhum nisso, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, decidiu isso. E hoje nós estamos aqui abençoados como salvos em Cristo Jesus. E não temos mais dúvidas sobre a nossa salvação, porque eu e você somos salvos, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro de Deus. Mas agora está sobre nós a responsabilidade de administrarmos as bênçãos do Senhor, porque Ele tem ouvido as nossas orações, os nossos clamores. Mas erramos muito. Como diz Tiago, pedis mal, porque pedides para gastardes em vossos próprios deleites, prazeres, com as suas próprias intenções. O povo de Deus não é um povo sem propósito. O povo de Deus não é um povo sem direção. Nós fomos salvos para um propósito. Nós fomos salvos e caminhamos para uma direção. O mundo deseja as coisas do mundo. O mundo se alegra com as coisas do mundo, porque tudo que o mundo faz é para o prazer do próprio mundo. Tudo que as pessoas que não são salvas faz é para gastar consigo mesmo, para os seus próprios prazeres. Mas a finalidade da igreja, do clamor, da adoração da igreja, não tem um fim em si mesmo. A sua salvação não tem um fim em si mesmo. A nossa vida cristã não tem um fim em si mesmo, meu irmão. Nós não somos um povo sem propósito, sem direção. Nós temos uma finalidade soberana. O mundo se alegra, faz festa com seus próprios desejos, com a sua própria fidelidade, com a sua própria alegria. O mundo se alegra com as obras da sua própria mão. As pessoas se admiram com suas conquistas, com suas ditas descobertas, e propagam isso, e veem um fim em si mesmo nessas descobertas. Mas a alegria do povo de Deus não é nas obras de suas mãos. A alegria do povo de Deus não tem um fim em si mesmo, porque nós temos que nos alegrarmos na alegria do nosso Senhor. A nossa alegria tem que ser o próprio Senhor. Não são obras, não são invenções, não são conquistas humanas, não são crescimentos humanos,
mas a nossa alegria está relacionada com o conhecimento do Senhor, com o desfrute do Senhor. Percebe a diferença? Mas por vezes nós nos encontramos deslumbrados com as conquistas dos homens, com os feitos dos homens, e ficamos mais admirados com as conquistas e com os feitos humanos do que com a graça de Deus. Temos olhos e sede e corremos para sabermos sobre as últimas invenções, mas não temos a mesma aptidão, não temos a mesma sede, o mesmo zelo para sondarmos a mente do Senhor pelo seu Espírito. Não temos o mesmo desejo por recebermos mais do conhecimento de Deus. Oh, irmãos, nós afrontamos o Senhor nisso. Estamos de pé pela graça do Senhor. Porque se não fosse a graça, o amor do Senhor, a sua soberana misericórdia, como diz o profeta, nós já teríamos sido consumidos. Já teríamos sido consumidos, se não fosse o próprio Senhor. Quando nós lemos em Ageu capítulo 1, versículo 4, diz assim: porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O povo tinha saído da Babilônia, voltaram para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, levantar o altar, enfim, voltaram. Mas quando eles voltaram, agora libertos, um povo com a liberdade para adoração, não se preocuparam em avançar no propósito de sua liberdade, mas eles se voltaram para os seus desejos, porque eles tinham aprendido lá na Babilônia os prazeres de uma boa vida, de um conforto. Agora eles não queriam mais tendas, agora eles não queriam aquilo que eles tinham aprendido com as tradições, agora eles queriam o conforto da Babilônia, agora eles queriam os confortos que eles tinham aprendido enquanto estavam no cativeiro e deixaram a sua responsabilidade de lado. Por isso o Senhor levantou Ageu para advertir aquele povo, para que ele voltasse para o caminho. Os israelitas haviam conhecido na prisão todos esses confortos do mundo. E o seu coração estava lá, salvos, mas com o coração no mundo. Lembra no deserto? Estava lá no deserto, tinha nuvem do Senhor, maná de manhã, carne à tarde, tinha água, o Senhor se revelando na nuvem, e o povo lembrando das panelas do Egito. E o povo lembrando das panelas do Egito. Às vezes, irmãos, em meio à bonança do Senhor, das bênçãos do Senhor, porque Ele nos resgatou, Ele tem nos abençoado, nós olhamos para trás e desejamos o que os incrédulos têm. Desejamos padrões que não são padrões do reino de Deus. Nos esquecemos que não moramos, não vamos ficar nesse mundo, não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos celestiais. Ainda estamos aqui por uma causa, porque nós fomos salvos para um propósito. Nós fomos salvos para um propósito. Como eu disse, o desejo do mundo está relacionado com o mundo. O desejo do mundo está relacionado com o mundo. Mas o desejo da igreja tem que estar relacionado com Cristo Jesus. Tem que estar, deve estar. Quando nós desejamos aquilo que o mundo deseja, automaticamente nós nos tornamos, nos assemelhamos com aquilo que o mundo é. Percebe? Porque assumimos o mesmo gosto, as mesmas práticas, e era justamente essas coisas que ia desviando o povo.
Porque quando você vai lendo a jornada do povo, você vai percebendo que, na medida que eles passam entre os povos, eles começam a absorver de culturas, de costumes, de tantas práticas, e começam a deixar os princípios para trás. Começam a desejar, a viver da forma que os povos vivem. Isso é paganismo. Porque quando o povo começa a desejar como o mundo deseja, começa a se tornar pagão como o mundo é pagão. Adora o ser, adora o conhecer, adora o fazer, adora tantas coisas, mas não adora a Deus. Até se acostumam a dizer que adora isso, adora aquilo. Percebe? É um costume. Eu adoro fazer isso. Vai pedir para um judeu fiel falar uma frase dessa. Ele não fala, porque ele sabe as implicações que tem de adoração. Ainda que naquele momento não faz parte da minha intenção falar que eu vou me dobrar a alguma coisa, mas isso revela os meus costumes, revela as minhas práticas. Desejar aquilo que o mundo deseja nos leva a adorar aquilo que o mundo adora. Desejar fazer como o mundo faz nos leva a andarmos pelos mesmos caminhos que o mundo anda. Logo, nós nos vemos sem tempo para Deus, porque temos muitas opções de entretenimento, porque temos muitas opções de prazeres, então não temos mais tempo para Deus. O dia de nos voltarmos para o Senhor, para a mesa, para o partir do pão, em nosso coração concorre outros prazeres e outras coisas que estão disponíveis para nós, porque agora nós temos condições, porque agora nós podemos fazer. Então concorre, disputa em nossos corações. Isso lança luz sobre os nossos pensamentos, porque enganoso é o coração do homem. Nós precisamos do Senhor desesperadamente. Nós precisamos de viver uma vida cheios do Espírito Santo de Deus desesperadamente. Porque ainda que nós não somos desse mundo, mas ainda nós estamos nesse mundo. E se não vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, não vamos desejar as coisas do Senhor e o próprio Senhor. Vamos desejar as coisas do mundo como o mundo deseja. Viver uma vida egocêntrica, com fim em nós mesmos, em nossos próprios desejos, em nossas próprias ambições. E colocamos os nossos planos com prioridade sobre o serviço, sobre a responsabilidade, sobre o encargo, sobre a devoção ao Senhor. Porque nós temos muitas outras coisas mais importantes do que termos comunhão com o Senhor, do que termos comunhão com a igreja, do que partir o pão, do que sentarmos e meditarmos profundamente na palavra do Senhor, porque na nossa mente concorrem muitas outras coisas. A aliança com o mundo é uma derrota para a igreja. Quando nos aliançamos com as práticas do mundo, quando nós não manifestamos que não concordamos sobre muitas coisas, nos escondemos com medo de muitas coisas, nós assimilamos aquilo que o mundo anuncia e prega. Na aliança com o mundo, a igreja prospera enquanto instituição, enquanto sociedade. A igreja prospera até enquanto indivíduo, segundo os conceitos do mundo. Mas a igreja fica pobre enquanto a vida espiritual, ao testemunho do Senhor. A igreja fica
pobre enquanto a sensibilidade e a voz do Senhor. Porque se não estamos cheios do Espírito Santo para honrarmos o nome do Senhor, para darmos testemunho do nome do Senhor, então nós somos vulneráveis às paixões desse mundo. Eu convido os irmãos rapidamente a abrirem Mateus capítulo 25. Nós temos aqui a parábola dos talentos. No versículo 24, é de conhecimento comum nosso essa parábola. No versículo 24, nós lemos assim: mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Versículo 25. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Capítulo 25, versículo 25. Agora, versículo 26. Respondendo, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Bom, aqui está falando de um servo, de uma pessoa que foi escolhida para o trabalho, para participar de um grupo de servos. E esse servo, ele diz: eu conhecia-te. Percebe? Eu te conhecia. Mas aí o Senhor diz: mau e negligente. A palavra negligente nos fala de irresponsável, nos fala de lento, nos fala de imaturo, atrasado. Fala de um servo que por negligência, timidez, enterrou aquele talento, e o talento fala daquilo que ele estava habilitado para fazer. O Senhor nos habilitou para fazermos algo, para servirmos a um propósito, e para servirmos esse propósito do Senhor, não pode haver em nós esta maldade, essa negligência de escondermos ou de ocultarmos esse talento, ou seja, a habilidade espiritual que o Senhor entrega a nós. Porque o Senhor tem habilitado a cada um de nós para um propósito. E esse propósito, a finalidade dele aponta para Cristo, porque todas as coisas se convergem para Cristo. Mas por que esse servo enterrou, se ele conhecia o Senhor? Por que ele escondeu o talento? Aí nós vemos o comodismo. Aí nós não vemos só o medo, nós vemos uma pessoa que tem o dom, que tem habilidade, que foi habilitada por Deus a fazer algo, a servir, mas em função de outras coisas, não serviu. E justificou com palavras bonitas e com uma oração bem planejada. Quando nós analisamos nossas orações, nós percebemos que, por vezes, nós pedimos que Deus faça aquilo que nós fomos habilitados a fazer. Nós oramos e aquilo que o Senhor nos habilitou, nos preparou, e agora, cheios do Espírito Santo, estamos prontos a fazer, nós não fazemos, e nós deixamos de fazer, ou deixamos de servir, porque nós realmente preferimos as nossas próprias coisas, e andamos segundo o curso desse mundo, porque o mundo deseja as coisas que o mundo faz. A vida cristã não é um fim em si mesma, mas como servos, nós temos um propósito de vida cristã.
O absurdo da vida cristã é vermos um cristão habilitado pelo Senhor, mas que esconde o seu talento, que enterra a sua habilitação, que não avança. O absurdo da imaturidade cristã é justamente quando o cristão não faz aquilo que Deus o habilitou para fazer e vai diante de Deus em oração e pede para Deus fazer. É o absurdo da imaturidade cristã. Isto mostra o quão infantis nós somos. Imagina um jovem, um adolescente, pedindo para a mãe, para o pai, servir comida em sua boca. Qualquer um de nós resmungaríamos, falaríamos contra. Assim são os cristãos imaturos. Estão encorpados, habilitados, fortes, prósperos das bênçãos do Senhor, mas se negam a servir o próprio Senhor. E oram a Deus emocionados, e até choram diante de Deus, pedindo para que Deus faça aquilo que eles foram habilitados para fazer. Não é um cúmulo da imaturidade cristã? Ó, irmãos, o Senhor tem que avançar em nós. Ó, irmãos, nós precisamos permitir que o Senhor avance em nós. Isso não é um assunto de salvação. Nós estamos falando de reino, de serviço ao Senhor. Isso não é um assunto de sermos ou não abençoados. E aqui eu quero abrir com os irmãos, e já concluindo em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no versículo 11. O versículo 11 é o versículo 14. No versículo 11, nós lemos assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Versículo 14: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. O contexto desse versículo nos fala de quando Paulo está agradecendo aos irmãos de Filipos pela contribuição que os irmãos fizeram. Mas Paulo deixa bem claro e coloca bem explícito que a condição de vida que ele vivia era resultado de um aprendizado, de uma maturidade. Porque no versículo 11 nós vemos: aprendi. Paulo passou por um processo de maturidade, ele foi crescendo diante do Senhor, crescendo no conhecimento e na revelação do Senhor. Então, para Paulo agora não era questão de ter ou não ter, a questão para Paulo agora era de estar escondido em Deus, independente da situação. É por isso que na prisão em Filipos, todos os outros presos ficaram espantados quando ouviram os cânticos que saíam dos lábios de Paulo e Silas. Mesmo diante, naquela situação deplorável, eles louvavam o nome do Senhor. Porque na realidade, a vida de comunhão deles com Deus não era atingida, porque Paulo havia aprendido. Paulo, agora maduro diante do Senhor, ele deixa bem claro: aprendi. E quando nós olhamos a palavra que vem logo na sequência, aqui no versículo 11, que fala contentar-me, aqui não está falando de pessoas acomodadas, de pessoas que estaciona e não quer avançar. Não é isso. Paulo até exorta os irmãos de Tessalônica quanto ao serviço, quanto ao trabalho, quanto à manutenção familiar.
porque naquela igreja havia alguns que agora convertidos à fé cristã, eles viviam uma vida, vamos dizer assim, escorados dos outros cristãos, não queriam trabalhar, queriam viver na dependência financeira de outros irmãos. Então Paulo, quando ele fala que contentar-me, ele não está falando disso, ele está falando da alegria dele no Senhor, porque agora ele vivia no estado espiritual, além da situação material dele, acima dessa situação do corpo dele. No versículo 12 ele fala assim: sei, olha só, aprendi, sei e estou instruído. Eu aprendi, então agora eu sei, e eu sou instruído. Então por isso no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque a condição espiritual dele estava acima de todas essas coisas materiais. Não era a privação ou a fartura que iria tirar a comunhão dele com Deus, mas no versículo 14 ele diz: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Oh, irmãos, nós tomamos parte das aflições um dos outros? Ou vivemos uma vida totalmente alheio às aflições dos nossos irmãos? Nós suportamos viver uma vida cômoda, enquanto muitos dos nossos irmãos sofrem. Quando ele diz: todavia fizestes bem em tomar parte nas minhas aflições. Os irmãos de Filipos estavam lá e se lembravam de Paulo e participaram da aflição de Paulo. Há muitos em nosso meio com vários tipos de aflições, com vários tipos de oposições. Nós precisamos de tomar parte da aflição dos outros, porque agora nós temos uma vida cristã e fomos alcançados pela graça de Deus. Porque não é o termos ou não termos que vai tirar a nossa posição espiritual. Não podemos permitir que isso aconteça. Para isso nós precisamos aprender, nós precisamos saber, nós precisamos de estarmos instruídos diante de Deus. E concluindo, Colossenses no capítulo 3 e no versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha a consciência de Paulo. Uma vida escondida com Cristo em Deus. Essa é a minha e a sua posição, meu irmão e minha irmã. Uma vida escondida em Cristo em Deus. Quando ele diz assim: porque já estáis mortos, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Nós morremos para todo o sistema desse mundo e vivemos uma vida que tem que ser vivida como já aprendemos nos lugares celestiais, escondida em Deus. E quando vivemos uma vida escondida em Deus, então não é a privação que vai nos fazer murmurarmos contra Deus e tão rapidamente nos esquecermos da graça de Deus e nos esquecermos das bênçãos de Deus que estão ao nosso derredor. Às vezes passamos por duras dificuldades e tão rápido nos esquecemos de tão notáveis bênçãos de Deus que está dentro do nosso lar, que está dentro da nossa casa, e nós nos esquecemos e nos entristecemos e saímos da posição espiritual para a qual o Senhor nos chamou. Da mesma forma, quando estamos na abundância e agora na concorrência no nosso coração,
nos esquecemos do nosso compromisso com Deus. Nos esquecemos que agora, salvos, alcançados pela graça de Deus, somos um povo que carrega sobre os ombros o testemunho do Senhor. Somos um povo que uns participam das aflições dos outros. Somos um povo que uns têm comunhão com os outros. Somos um povo que deseja o padrão de Deus e não o padrão do mundo, que é uma visão em si mesma. Somos um povo que o seu desejo é para com Cristo e não para com as coisas do mundo. Agora, como escondidos em Deus, somos um povo que se admira com a glória de Deus muito mais do que com as obras do próprio homem. Somos um povo que busca as coisas do Senhor com muito mais sede, com muita mais avidez, corre para o Senhor muito mais rápido do que corre para conhecer as novidades que surgem no mundo todos os dias. Somos um povo que não se abala com as notícias do mundo, porque está escondido em Deus, morreu para o mundo, mas vive para o Senhor. Essa tem que ser as características do povo de Deus. Essa era a consciência de Paulo, de estar escondido em Deus. Então não era prisão, não era fome, não era privação, e muito menos a bonança que tirava ou que tiraria Paulo desse esconderijo do Altíssimo. Irmãos, não deixe que essas coisas mundanas te tire do esconderijo do Altíssimo. Não deixe que os desejos e as semelhanças do mundo te tire dos caminhos do Senhor. Não deixe que o conhecimento do mundo, que a inteligência do mundo, ofusque o conhecimento de Cristo que tem sido depositado de semana a semana em seu coração. Não permita isso, irmão. E para avançarmos nesse assunto, nós precisamos de estarmos cheios do Espírito Santo. Como estarmos cheios do Espírito Santo e não embriagados com o mundo? Esse estarmos cheios do Espírito Santo, como já ouvimos, não deve ser um alvo da nossa oração no sentido de Deus encha-nos do teu Espírito. Deus encha-nos da tua unção, porque o Senhor já derramou o seu poder sobre nós. Então agora, quando nós vivemos uma vida de santidade diante do Senhor, agora nós somos propícios ao Espírito de Deus, que é Deus, porque o Espírito sopra na onde Ele quer soprar. Então eu não posso ordenar ao Espírito ou impor ao Espírito, encha-me, mas eu vou alegrar o Espírito Santo de Deus, tendo uma vida santa, andando em retidão, sustentando o testemunho do Senhor, habilitados diante de Deus. O Senhor tem tido misericórdia de nós, e nós o adoramos por isso. O Senhor tem nos abençoado, e nós louvamos o seu nome por isso. O Senhor tem abençoado as nossas famílias, e nós reconhecemos isso, e nos prostramos em adoração diante do Senhor sobre essas coisas. E qualquer adversidade não vai nos tirar dessa posição em Cristo Jesus. Que assim seja, irmão, a sua vida e a minha vida diante da presença do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, a consciência que Paulo tinha de estar escondido com Cristo em Deus, que essa consciência, Senhor, seja algo latente em nossa mente, seja algo que realmente ferve em nossos corações, ó Pai. Que realmente, ó Deus, a certeza e essa convicção da presença do Senhor seja algo que tome todo o nosso coração, ó Pai. Para que nós não sejamos influenciados pelo mundo, Senhor, pelos padrões do mundo, pela forma com que o mundo anda, porque o mundo deseja a sua própria alegria, porque o mundo trabalha em torno de sua própria satisfação.
mas o nosso desejo tem que ser o desejo do Senhor. A nossa alegria é a alegria do Senhor. Então, Senhor, convença-nos mais uma vez, Senhor. Senhor, vence a tua igreja mais uma vez. Constrange os nossos corações, Senhor, mais uma vez. Para que não seja a escassez, ou mesmo a abundância, que tire-nos dos teus caminhos santos, Senhor. Para que não sejam as adversidades, ó Deus, ou a falta delas, que nos tire de honrarmos o nome do Senhor, mas que realmente nós venhamos prosseguir testemunhando o Senhor, que nós venhamos testemunhar o Senhor nessa vida cristã, que nós venhamos participar do sofrimento, das adversidades dos nossos irmãos, viver essa comunhão de igreja, viver essa comunhão de salvos em Cristo Jesus, para que não nos esqueçamos da graça gloriosa do Senhor. Amém.